Ainda de pé, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Nós estaremos lendo do verso 20 em diante. Lucas, capítulo 17, verso 20 em diante. Amém? Os irmãos encontraram? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Verso 22. A seguir, Jesus dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Verso 37, e nós encerramos. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Antes de você se sentar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 32. E que todos nós, uníssonos, repetíssemos apenas o verso 32. Vamos lá? O que é que diz? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos repetir? Lembrai-vos da mulher de Ló. Os irmãos podem sentar. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto. Por exemplo, Jesus não chama os incrédulos ou religiosos do naipe dos escribas e fariseus para ouvir esse conselho: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque no verso 22 do texto que nós acabamos de ler, Jesus muda o público-alvo. Se no verso 20 e 21 ele está falando aos fariseus, a partir do verso 22, especificamente, ele só fala aos seus discípulos. Então uma coisa fica clara aqui, que lembrar-se da mulher de Ló era uma ordem dada à sua igreja. Lembrar-se da mulher de Ló era uma ordem dada aos seus discípulos. Então, diante dessa afirmação, eu posso concluir o seguinte: isso não é uma palavra inicialmente para incrédulos. Isso é uma palavra para a igreja, para pessoas que se dizem salvas. Mas há outra coisa que vale a pena destacar aqui nessa noite. E eu ponderei quando eu li essa passagem. O quê? Por que lembrar da mulher de Ló? E você poderia dizer, por que eu ponderei sobre isso? Porque a Bíblia está recheada de mulheres notáveis. Por que Jesus não disse à igreja dele: lembre-se de Sara, lembre-se de Ana, lembre-se de Ruth, a minha predileta talvez, lembre-se de Esther, lembre-se da mãe de Moisés, lembre-se de Ana, a mulher de Samuel, a mãe de Samuel, perdão.
Porque Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló. Eu li todos esses versos para situar os irmãos. O assunto que Jesus está tratando aqui, no texto que nós acabamos de ler, é sobre a sua segunda vinda. Jesus está tratando com a sua igreja quando ele virá julgar o mundo. E ele descreve, usando o exemplo do povo de Noé, como também das pessoas contemporâneas de Ló, ele descreve o terrível estado de despreparo que muitos irmãos serão achados quando Jesus voltar. Ele está dizendo que nós estaremos tal qual o povo de Noé e que nós estaremos tal qual o povo de Sodoma e de Gomorra, despreparados para a segunda vinda dele. Por essa razão, creio eu, essa advertência é tão solene. Por que é solene? Se nós considerarmos a maneira como ela foi transmitida. Perceba que Jesus não disse, tenham cuidado para vocês não imitarem a mulher de Ló. Ele não disse isso. Ele não disse a seguinte frase, cuidado para você não seguir os passos da mulher de Ló. Ele não disse isso. Ele disse à sua igreja o seguinte, lembrai-vos da mulher de Ló. O que era que ele estava querendo enfatizar aqui? Nunca esqueça esse assunto. E você me perguntaria, que assunto, pastor? Jesus estava querendo lembrar à sua igreja o seguinte, lembre-se que a mulher de Ló foi para o inferno. Nunca se esqueçam disso. Era isso que ele estava dizendo à sua igreja ou a seus discípulos, como os irmãos queiram. Eu dividi essa mensagem em 3 grandes verdades. Nós vamos, nessa noite, discorrer sobre, tomando como base um sermão temático. Eu vou usar o verso 32, e desse verso eu vou tirar 3 verdades acerca de algo que você jamais deve esquecer. Primeira verdade, nessa noite para nós, a mulher de Ló foi uma mulher privilegiada. Ela foi uma mulher privilegiada. Por quê? Eu vou lhe dizer algumas razões. Primeira, no tempo de Ló, no tempo de Abraão, que era tio de Ló, a religião salvadora era rara na terra. O que eu estou querendo dizer? Não havia Bíblia, não havia pastor, não havia missionários, não havia igreja, não havia literatura, não havia panfletos, culto online, nem pensar. Nada disso a mulher de Ló teve acesso. O que é que eu estou querendo afirmar mediante essas verdades? O conhecimento de Deus estava limitado a umas poucas famílias. Um bom comentarista do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, possivelmente, entre cada 100 pessoas existentes na terra, apenas uma tinha um conhecimento vago acerca do Deus verdadeiro. Então, o que é que me chama a atenção aqui? Aquela geração de Ló, da mulher dele, de Abraão, na sua grande maioria elas viviam na superstição, elas viviam no pecado. Leia-se, ou observe, melhor dizendo, como vivia a família de Abrão antes do chamado dele. Por quê, pastor? Porque a maioria dessas pessoas ímpias, elas nunca tiveram um bom exemplo. Elas nunca tiveram uma companhia espiritual. Elas nunca tiveram uma advertência clara, ao contrário da mulher de Ló. Por essa razão eu afirmo mais uma vez que a mulher de Ló era alguém privilegiada para a sua época. Por quê? Primeiro, porque ela casou-se com um homem crente. Coisa rara naquele tempo. Se você tiver dúvida acerca do que eu estou afirmando nessa noite, você pode ir para a segunda carta de Pedro, eu vou abrir lá e vou ler, capítulo 2, versos 6 e 7. E olha o que o escritor sagrado diz acerca de Ló. Eu vou ler, se você não quiser abrir, não tem problema. O texto sagrado nos diz assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló,
afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Você pode até pensar, e é verdade, que Ló várias vezes errou, tomou decisões erradas na vida, fez escolhas erradas, andou muitas vezes rebocado por seu tio Abraão. Isso é uma grande verdade. Talvez ele tenha sido um pai de família omisso, colocou em risco a família dele. Tudo isso é verdade. Eu concordo plenamente com você. Mas você não pode discordar do fato de que Ló era crente. Porque é isso que o Espírito Santo está dizendo aqui, usando a pena de Pedro, né, em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6 e verso 7. E parece que uma das provas mais claras de que Ló era crente era que mesmo morando em Sodoma, ele não consentia com o estilo de vida dos sodomitas, embora fosse um omisso. Isso é verdade. Então, primeiro ponto, a mulher de Ló, ela era casada com um homem crente. O que isso trouxe para a vida dela, agregou à vida dela? Com certeza, a fé, a vida de oração do tio de Ló, Abraão, do próprio Ló, era visto por ela. Ela via Abraão orando. Ela sabia da promessa que Deus fez a Abraão e o enricou como enricou o marido dela também. Ela sabia que o tio de Ló tinha ouvido apenas uma voz, obedecido a essa voz. E ela não questionou Ló quando foi, juntamente com Ló, atrás do tio dele. E ela enricou baseada em quê? Ló enricou também, baseado em quê? Em uma promessa feita a Abraão. Ela sabia prontamente quem era o Deus de Abraão, quem era o Deus de Ló. Ela não tinha dúvida acerca disso. Ela estava lá, possivelmente, quando a promessa foi feita e quando Abraão obedeceu a voz que ele diz ter ouvido e ouviu mesmo. Como se isso não bastasse. Quando Abraão edificava altares, por exemplo, em Betel, em Ai, ela tinha conhecimento disso. As orações feitas por Abraão, os sacrifícios oferecidos por ele naqueles altares, era de conhecimento da mulher de Ló, coisa rara naquele tempo. Mas como se não bastasse isso, você pode chegar em casa, por exemplo, e abrir em Gênesis, capítulo 19. A Bíblia relata algo que aconteceu na vida daquela mulher, que talvez nenhum de nós que estamos aqui vivemos uma experiência dessa. Que experiência foi essa? Ló estava na porta da cidade, ele era uma espécie de juiz de Sodoma e Gomorra, ele julgava o povo lá em Sodoma e Gomorra, e de repente ele vê 2 varões. E aqueles 2 varões chamaram a atenção de Ló. E ele prontamente os convidou a pernoitar na casa dele. Quem eram esses 2 varões? Eram 2 anjos. E eles os trouxe para a casa dele. Aqueles anjos pernoitaram, lavaram os pés, comeram na casa de Ló, mas um fato chama a atenção. Que os moradores de Sodoma e Gomorra vêm até a casa de Ló e tentam, irmãos, na realidade, usarem aqueles 2 homens que estão ali. Pedem que Ló coloque-os ele para fora, para que eles pudessem abusar daqueles 2 seres. E uma coisa me chama a atenção, né? Parece-me que Ló fecha a porta e diz àquela turba que está em frente à casa dele o seguinte: eu tenho 2 filhas virgens. Faça com elas o que vocês bem entenderem, mas não mexam nesses homens. E os anjos escutam aquilo ali e apenas com a mão ordena que Ló entre e cega todos os moradores, velhos e jovens de Sodoma e de Gomorra. Todos ficam cegos, tateando sem saber onde estava a porta. Você já viveu uma experiência dessa? Você já hospedou um anjo na sua casa? Você já viu um anjo ferir uma possível multidão na sua casa e todos ficarem cegos? A mulher de Ló viu. A mulher de Ló presenciou. E a pergunta a ser feita diante de tudo isso que eu lhe expus nessa noite é a seguinte: que efeito todos esses privilégios produziram no coração da esposa de Ló? Nenhum. Absolutamente nada. A despeito de todas as suas oportunidades, de todas as advertências, das mensagens recebidas do céu, ela viveu e morreu como uma ímpia.
Ela viveu e morreu como alguém impenitente. Ela viveu e morreu como uma incrédula. Ela viveu e morreu sem a graça de Deus. Isso é muito sério. O que é que eu estou afirmando aqui nessa noite? Apesar de toda vivência na presença de Deus, os olhos do entendimento daquela mulher nunca foram abertos. Apesar de todo o conhecimento que ela teve acesso, sua consciência nunca foi despertada. Sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Nunca as afeições daquela mulher foram colocadas nas coisas do alto. Ela era mundana. O que eu acho interessante nessa mulher é que ela era religiosa. Eu não vejo em nenhuma narrativa de Gênesis, nem em outro lugar da Bíblia, dizendo que ela se opôs a seguir a religião do marido. Não. Talvez ela orasse com ele. Talvez ela concordasse com os sacrifícios que ele oferecia. Talvez ela compartilhasse das experiências vividas por Ló. Contudo, ela nunca teve o coração transformado. O que é que eu estou querendo afirmar aqui nessa noite como aprendizado para as nossas vidas? Que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, talvez, possivelmente pessoas que estão me ouvindo de forma remota, nesse exato momento, qualquer pessoa, você pode ser uma pessoa que desfrute das melhores pregações. Você pode ter acesso às melhores doutrinas. Você pode ser alguém, irmãos, que convivam com pessoas santas. Você pode ser alguém que ande sempre com boas companhias. Amém. Isso é muito bom. O que é que eu estou querendo dizer? Que iluminação de Deus, que conhecimento, que pregação fiel, que recursos abundantes da graça, que companhia de pessoas santas, que todas essas coisas são vantajosas. Isso é grande bênção de Deus. Felizes são as pessoas que as têm. Mas a mulher de Ló teve tudo isso. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: e daí? O que é que eu estou querendo afirmar nessa noite? Que o mesmo fogo que derrete a cera, ele endurece o barro. O que a sua conversão produziu de bem em você? O que o contato com o sagrado tem provocado na sua vida? Na mulher de Ló, provocou dano. Na mulher de Ló, não provocou coisa boa. Veja que coisa triste. O que é que eu estou querendo afirmar nessa noite aqui? Que possivelmente alguns de nós aqui nessa noite, nós precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos de regeneração. Que talvez aqui, nesse pequeno rebanho que está reunido aqui nessa noite, haja pessoas que precisam nascer de novo. Você sabia disso, irmãos? Por que eu estou afirmando isso? Porque todos nós precisamos de uma ação do Espírito Santo. Porque nós não conseguimos nascer de novo de nós mesmos. É impossível a gente nascer de novo na força do nosso braço. É impossível a gente nascer de novo dependendo de algum mérito humano. É isso que eu estou querendo afirmar aqui nessa noite. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta teológica aqui. De todos os pastores aqui, sinceramente, eu sou o mais despreparado. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui a você nessa noite. Eu gostaria de colocar para você, aqui nessa noite, uma pergunta teológica para você. O que vem primeiro? Conversão ou regeneração? Vamos relembrar? O que é conversão? Conversão é fé em Jesus Cristo e arrependimento dos pecados. Estou certo? Eu creio que sim. O que é regeneração? Novo nascimento. A minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: o que vem primeiro? Primeiro você se converte para depois nascer de novo? Ou é necessário que você primeiro nasça de novo para depois se converter? Ou pode ser que as duas coisas aconteçam simultaneamente? Eu creio, na minha infinita limitação, que ou conversão e novo nascimento sejam geradas no mesmo tempo,
Ou é imprescindível que a regeneração venha antes da conversão? Nenhum de nós que estamos aqui poderemos nos converter sem antes nascer de novo. É impossível que isso aconteça. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Eu gostaria de dizer algo aqui para você nessa noite. O que é regeneração? Presta atenção, por gentileza. É muito fácil a gente dizer um novo nascimento, é verdade. Mas o que é regeneração? Por isso que eu creio que ela vem antes da conversão. Vou dizer para você. Regeneração é o que faz homens mortos em delitos e pecados reviverem. Ela habilita o homem a responder à pregação. Sem regeneração, é impossível haver conversão. É impossível haver conversão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos coloca como mortos em nossos delitos e pecados, como os cegos, como os surdos. E o que é mais gritante, a Bíblia nos coloca como inimigos de Deus. Como é que o inimigo de Deus pode se converter sem uma ação soberana do Espírito Santo na vida dele? Eu vou mais adiante nessa noite. Eu poderia afirmar o seguinte, que regeneração é aquilo que prepara para que a semente brote e gere frutos. Quando você vê uma pessoa que se diz cristã sem fruto, é porque ele nunca foi regenerado. Apesar de ter contato com o sagrado, apesar de ser casado com um crente, de ouvir palavra, de conhecer doutrina, de cantar louvores. Mas por que ele não frutifica, pastor? Porque eu não vejo o fruto do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Simples. Porque ele nunca nasceu de novo. Essa é a grande realidade. O pastor Heber Campos Júnior, ele diz algo muito interessante acerca de regeneração. Ele faz a seguinte afirmação, presta atenção, olha. Sem regeneração, é impossível crer em Cristo. Mas ele diz, com regeneração, é impossível não crer. Eu achei isso fantástico. Sem regeneração, é impossível crer em Cristo. Mas com regeneração, é impossível não crer. O que eu estou querendo dizer aqui a você? Uma vez eu fiz essa afirmação e até o irmão disse, mas pastor, como é que o senhor faz a afirmação dessa? É verdade. Eu conheço N pessoas que têm apenas um copo de conhecimento, mas vive como santo. E conheço pessoas que têm o oceano Atlântico de conhecimento e vive como um ímpio. Qual a resposta para isso? Eu estou fazendo uma apologia ao analfabetismo bíblico? Não. Eu estou apenas lhe afirmando o seguinte, que conversão, que mudança de vida é algo feito pelo Espírito Santo de forma sobrenatural no homem, através da regeneração. Agora atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Eu creio na graça irresistível. Eu creio que quando Deus chama, Ele chama mesmo e não tem como a pessoa não vir. Mas entenda o que é graça irresistível. O que significa graça irresistível? É quando Deus trabalha na vida de alguém. Interessante, quando Deus trabalha na vida de alguém, Ele não trabalha na sua vontade. Ele trabalha exatamente no lugar onde você não tem acesso. Num lugar onde você não pode mandar. A Bíblia chama esse lugar de coração. E não é esse órgão cardíaco. Não é esse músculo que está pulsando agora no meu e no seu corpo. Não é. É um lugar onde você não pode ir. Onde só o Espírito Santo pode ir. E é exatamente nesse lugar que ele faz a transformação. É algo tão radical que Paulo chega a dizer o seguinte em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que o quê? Tudo se fez novo. Isso nós damos o nome de regeneração. Não depende de você. É algo que o Espírito Santo faz dentro de nós. É um milagre na realidade. E é um ato único. Ele não fica fazendo isso sempre. Interessante, irmãos, que é um ato unilateral. A mulher de Ló, isso não foi feito na vida dela. Enquanto que no marido dela foi. Mas há uma segunda verdade aqui nessa noite para nós destacarmos. Segundo, o pecado que a mulher de Ló cometeu. Qual foi? Você já leu Gênesis? Quem já leu Gênesis aqui? Só 3?
Eu não acredito não, mas, amém. Detectou o pecado da mulher de Ló? Qual foi? Qual foi? Não foi casar com Ló. Qual foi? Olhar para trás. Gênesis capítulo 19, 26. É a única narrativa que eu encontro acerca do pecado da mulher de Ló. Vou ler. Olha o que diz o texto. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Seja muito honesto comigo. Que pecado trivial. É ou não é? Eu fiquei pensando quando eu leio esse texto, irmãos, é algo pequeno demais para tamanha punição. Humanamente falando, a gente não diz isso. Talvez ela tenha olhado para trás, pastor, por conta do vestido, por conta do lar, por conta do rebanho, por conta dos amigos. Que pecado trivial para ser punido de uma forma tão grave. E a pergunta a ser feita é o seguinte: que pecado tão grave fez a mulher de Ló para se converter numa estátua de sal? E o mais grave, para não ser salva. Atente bem para o seguinte, irmãos. Quem é construtor ou não, quando você vê uma rachadura na sua casa, aquilo ali muitas vezes emite para você um sinal de alerta. Há alguma coisa errada na estrutura dessa casa. Muitas vezes, um olhar nosso quer dizer muito acerca do nosso caráter. O que eu acho interessante aqui acerca desse pecado é que essa mulher recebeu uma ordem clara. Gênesis capítulo 19, verso 17. Não olhe para trás. Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Você não olhe para trás. Ela não obedeceu. E a minha Bíblia diz o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar. E a minha Bíblia também diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Qual o grande problema da mulher de Ló? Ela foi desobediente. Pense comigo aqui, por favor. Há muitas pessoas na igreja, irmãos, que abandonaram drogas, que abandonaram a imoralidade, que abandonaram a feitiçaria, que abandonaram a idolatria, a prostituição, o roubo. A igreja está lotada de pessoas assim. Mas, sinceramente falando, quantas pessoas não existem no nosso meio que são implacáveis? Eu sou sincero, eu tenho 22 anos de evangélico. Eu não conheço na minha história cristã alguém que foi disciplinado por ser implacável. O que significa isso? Uma pessoa incapaz de perdoar. Uma pessoa, meus irmãos, sem trégua, sem acordo, sem perdão. Aquela pessoa que não busca reconciliação. Eu acho interessante que a igreja pune, e de forma até veemente. A igreja é muito dura, por exemplo, com o adultério. Mas interessante que nós simplesmente dizemos: deixa do jeito que está, o implacável. Há muitos anos atrás, cerca de 3 anos atrás, eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos em uma pregação, não lembro o tema. Ele dizia o seguinte, que uma determinada mulher da igreja dele pediu um gabinete com ele. E essa mulher era divorciada do esposo. E em certa altura da conversa, o pastor olhou para ela e disse o seguinte: e como vai seu ex-marido? Ela disse: pastor, ele lá e eu aqui. Eu não quero nem conversa com ele, nós estamos muito bem assim. O pastor fitou os olhos dela e disse o seguinte: ou a irmã perdoa seu ex-marido, ou a irmã vai para o inferno. Essa mulher era o quê? Ela era implacável. Quantas pessoas não estão assim no nosso meio, irmãos? Cheios de teologia, cheios de conhecimento, mas não dão trégua. Não conseguem se reconciliar com alguém que o feriu profundamente. Que cristianismo é esse? Que regeneração é essa?
Segundo, eu vou elencar só alguns pecados. Caluniadores. Você já viu no nosso meio alguém que destruiu o seu nome ser punido? Você já viu no meio evangélico alguém que pegou o seu nome, a coisa mais preciosa que você tem, colocou na lama e ser punido? Eu não conheço. Mas nós o temos como cristão. Né? Nós dizemos que essas pessoas são salvas, foram regeneradas, mas eu gostaria de dizer algo aqui a você: não foram. Base bíblica para isso, 2 Timóteo capítulo 3, leia em casa. Do verso 2 ao verso 5, no verso 5 Paulo vai dizer o seguinte: eles têm forma de piedade, ou seja, a NTLH diz o seguinte: eles dizem pertencer à nossa religião, mas negam o poder de quê? O poder da regeneração. Há um terceiro pecado aqui que eu gostaria de destacar nessa noite: traidores. Vem cá, você tem problema na sua vida? Há aquele momento que você diz: se eu tivesse um ouvido para me ouvir. Já chegou nesse ponto? Você chega em casa, você está em casa, você não quer mais desabafar com a esposa para ela não entrar em depressão, você não tem um vizinho crente, você não tem ninguém, você diz: meu Deus, eu vou procurar quem? Aí eu faço como o pastor Jamerson: gaste 5 segundos da sua preciosa vida para pensar no que eu vou dizer agora. Com quem você abre seu coração, diz o seu segredo, e você dorme tranquilo? Há alguém? Tem essa pessoa? Ou você tem dificuldade? Porque você vê que se você se abrir com A, com B, com C, ele vai lhe trair. Traidor, lá de 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 2 até o verso 4, traidor significa pessoas incapazes de ouvir um segredo. Exemplo bíblico disso: Alexandre o Latoeiro. Paulo foi para a segunda prisão em Roma por conta desse homem, porque ele delatou Paulo. Pessoas que vivem fuçando o Instagram de um, vivem fuçando o Facebook do outro, para declarar o pecado daquela pessoa, tornar público. Quarto e último: inimigos do bem. Pessoas que têm atração aquela atração mórbida pelo que é podre. Por que eu estou trazendo esses 4 pecados se Paulo lá narra 19? Porque eu não tenho tempo de discorrer sobre os 19. Mas eu gostaria apenas de dizer uma coisa a você. Por que a mulher de Ló foi punida por orar para trás? Porque, na realidade, o corpo da mulher de Ló estava saindo de Sodoma, mas o coração estava lá. Todas as vezes que nós agimos dessa maneira que eu coloquei aqui, apenas 4, tem mais 19 para você, aliás, mais 15 para você meditar em casa. Toda vez que essas coisas são afloradas na nossa vida, nós estamos simplesmente dizendo o seguinte: eu estou na igreja, mas meu coração está em Sodoma. Eu sou religioso, mas meu coração está no mundo, eu sou mundano. Essa é a grande realidade. Interessante, né? Que o pecado praticado em Sodoma, ele era desnatural, ele era desavergonhado, ele era violento, ele era generalizado. Se eu ou você olhasse de longe, tivesse uma visão de um drone, a gente dizia: tudo aqui vai se acabar. Mas essa mulher de Ló não vai. Por quê, meu irmão? Alguns conselhos aqui para você nessa noite. Não há segurança para ninguém que vive em Sodoma. Não há segurança para ninguém que vive em pecado. Saia, abandone. O que é que eu gostaria de dizer à igreja do Médici aqui nessa noite? Não há esperança em pecados não perdoados. Evidentemente, não abandonados. E se eu e você, nós estamos em Sodoma, nós estamos perdendo tempo, nós estamos perdendo os bens, nós iremos perder nossa família, nós iremos perder nossos amigos verdadeiros, nós iremos perder a nossa própria vida.
Ficar em Sodoma, depois de ser avisado, igreja do presidente Médici, é uma decisão que você não pode adiar. Mude. Deixe que Deus lhe transforme. Seja transformado. Abandone aquilo, irmãos, que trava a sua comunhão com Deus, que você sabe que não glorifica ao Senhor. Abandone nessa noite. Eu estava meditando nesse texto, né, para pregar para os irmãos. Interessante, né? Quantos não perdem família, emprego, saúde, amizades sinceras, oportunidade de salvação por conta do pecado? Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Você não pensa que você vai ter o tempo do mundo todinho para você mudar. Mais algumas primaveras e nós não estaremos mais aqui. Mais alguns outonos e nós não estaremos mais aqui. A vida é rápida. E essa decisão talvez tenha que ser feita hoje por você. Terceiro e último ponto. Talvez o mais grave. O castigo da mulher de Ló. Olha. Há crentes que dizem, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho inveja de você demais. Porque eu tenho. Não vamos ser hipócritas aqui, não. Quem não tem medo de morrer, você tem um admirador, Rony Batista de Moraes. Eu lhe admiro e queria ter sua coragem, eu tenho. Sabe por quê? Porque morrer é sempre um assunto sério. Basta você ficar doente. Veja um diagnóstico, Deus defenda você, um diagnóstico terrível acerca de uma doença incurável. Como você fica? Você fica dando glória a Deus? Se você dá, que inveja que eu tenho de você. Eu não consigo ter essa fé sua. Não porque eu não creio na eternidade, mas porque morrer é um assunto sério. Interessante, irmãos, hoje à tarde eu me lembrava, eu vi 2 pessoas morrerem na minha frente. A primeira foi minha avó. Ela quebrou o fêmur e ficou prostrada em uma cama por 3 anos. E no dia dela morrer, eu estava presente. E foi uma experiência para mim horrível. Eu me lembro daquela cena. Os gritos, os uivos, a respiração ofegante. Aquilo para mim foi traumático. Talvez por isso eu fiquei com mais medo de morrer ainda. E o segundo foi um senhor de 92 anos que morava próximo à minha casa. A casa da minha mãe. Né? Verônica sabe quem é, o pai de Zé Mariano. Ele tinha 92 anos por aí. Eu presenciei ele morrendo. Um senhor muito alto. Irmão, que coisa horrível. O que eu quero dizer a você? Para nós que somos crentes, morrer com esperança do Evangelho, morrer, irmãos, com a segurança da salvação, talvez morrer entre amigos orando por você, apoiando você na hora de partir, já é difícil. Agora você imagine morrer em pecado. Morrer no pecado. É trágico. Foi assim que essa mulher morreu. E quando eu meditava, vinha à minha mente alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Faraó. Faraó viu tudo que Moisés fez, ou Deus fez através de Moisés, e aquele homem continuava com o coração endurecido. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram criados dentro da igreja por um homem de Deus e não se converteram. O que dizer também, irmão, de Saul? Saul viu a plenitude do ministério de Samuel. Saul foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. E mediante tudo isso que Deus propôs a ele, ele disse, isso não vale nada. Judas Iscariotes. O que todas essas pessoas têm em comum, irmãos, com a mulher de Ló, é que apesar de todos os privilégios, de todas as suas oportunidades, elas nunca mudaram de vida. E isso é trágico. Porque pecar contra a verdade, é pecar contra a verdade, é desperdiçar as oportunidades da salvação, é algo, meu irmão, muito perigoso. Hoje em dia a igreja prega muito a teologia do amor. Interessante que não se prega mais sobre isso que eu estou pregando.
sobre a doutrina do inferno. Não se prega mais sobre isso. Isso virou fábula. Isso virou, irmãos, na realidade, uma pregação que dá comichões nos ouvidos. E você me perguntaria, por qual razão eu estou pregando isso aqui nessa noite? Por algumas, eu vou lhe dar algumas razões pela qual eu escolhi esse texto. Primeiro, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, está condenado. Eu seria o pastor mais irresponsável do mundo se eu visse você perdido e isso não me incomodasse. Eu seria a pessoa mais irresponsável do mundo ao pregar minha prebenda no final do mês, eu dizer, minha congregação que se exploda. Eu não estou nem aí. Eu acho que eu não seria nem digno de estar aqui. Outra razão pela qual eu estou pregando isso para você. Salmo 9,17. Os perversos serão lançados no inferno. O que a história de Sodoma e de Gomorra nos ensina? O que a mulher de Ló nos ensina? Agora, outra pergunta teológica para a igreja do Médici. Para você que está aí, uma pessoa que vive na perversidade, que vive no engano, que no erro, sem arrependimento, sem fé em Cristo, essa pessoa será aceita no céu? O que eu estou querendo aguçar a sua mente aqui nessa noite? Qual a necessidade de santificação aqui na terra? Se há muita gente que crê que alguns serão santificados no inferno. Ô meu irmão, eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes. Eu não consigo ver base bíblica de que alguém possa ser santificado no inferno. Eu só vejo Paulo e outros escritores sagrados nos chamando à santificação na terra. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu sei que é muito fácil, eu sei que é muito mais popular negar todo e qualquer ensino sobre essa doutrina. Quem prega sobre isso é taxado de antiguado. Quem prega sobre isso é taxado de arcaico, de mente curta, de pessoas que pregam a teologia do enxofre. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui, por gentileza. Vou usar apenas um exemplo. Há muitos anos atrás, eu recebi na casa de meus pais um primo meu chamado Genival. Ele chegou com uma dor horrível no estômago. Ele morava na cidade de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. E nós levamos ele para o Pedro I. Quando nós chegamos no Pedro I com ele, o médico cobrou, disse, só faço particular. A família disse, pode fazer. Quando abriram aquele homem, ele estava com um câncer no pâncreas. O que é que o médico fez? O médico fez uma limpeza, uma asepsia, fechou, retornou para o quarto e disse à família o seguinte, ele tem 2 meses de vida. Olhou para ele e disse, o senhor foi cirurgiado e vai ficar bom. Quando eu cheguei naquele quarto, eu e minha mãe, faz alguns anos já, aquele senhor, um agricultor, olhou para mim e disse, Renira, que coisa boa, eu vou sair daqui curado. 40 dias depois, aquele homem faleceu. O que esse exemplo tem a ver com o que eu estou pregando aqui nessa noite? Qualquer pastor ou qualquer evangélico que oculta de você o inferno em seus sermões não é um homem fiel, nem um homem digno de ser amado, nem ama seu rebanho. E a minha pergunta para você que está aí nessa noite é a seguinte, você está indo para onde? Você caminha para onde, Igreja do Presidente Médici? Vocês vão para onde? Porque eu entendo que um dos maiores objetivos do Evangelho é persuadir os homens
a se livrarem da ira vindoura. Nós estamos em um culto de missões. Como é que eu convivo com um incrédulo, irmão? Eu não abro a boca para o incrédulo. Como é que eu vejo um amigo a passos largos indo para o inferno e eu apoiando, me omitindo, em prol de uma amizade? Porque eu não quero abrir minha boca. Segunda Pedro 1,10 diz o seguinte, olha: procura com diligência confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Há muita gente aqui nessa noite que você não pode continuar brincando para sempre. Pode não. Um dia seus belos olhos vão parar. Um dia seu coração vai deixar de pulsar. Um dia seus rins vão paralisar, seu cérebro vai congelar. E aí? Essa semana eu fazia minha devocional naquele texto de Marcos, capítulo 10, versos 51 e 52. Diz que um discípulo anônimo seguia Jesus de longe. Quando ele viu aquele burburinho em Jerusalém, Judas vendendo Jesus, né? O que é que ele fez? Ele pegou um lençol e se cobriu. E saiu no meio da multidão, era noite, de longe vendo Jesus, né? Sem querer se envolver. De repente a multidão percebe que ele está só com um lençol. E puxa o lençol. E ele fica o quê? Nu. Envergonhado. Naquele grande dia, o leão de Judá vai perguntar a você quem lhe salvou. Diante do livro ele vai dizer: dê prova da tua salvação. Como tu vivia, como tu se afastava do pecado. Que segundo Paul Washer, e eu concordo com ele, é a maior evidência de que você é salvo. Não é perfeição. É se você luta para não pecar. Perfeição aqui é impossível. Mas se você é alguém que luta para não pecar, você é salvo. Se você não está nem aí, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, não. Você nunca nasceu de novo. Estou já partindo para o final. Certo comentarista disse o seguinte, olha: esse mundo é um navio naufragado que está afundando rapidamente sob os seus pés. A única coisa necessária é encontrar um lugar no bote salva-vidas e chegar à costa em segurança. Algumas aplicações rápidas e a gente termina. Para você que não crê na volta de Cristo, para você que não crê que um dia você vai comparecer diante de um grande tribunal, lembrai-vos da mulher de Ló. Segundo, para você que cocheia entre dois pensamentos, que nem é totalmente cristão, nem é totalmente mundano, lembre-se da mulher de Ló. Terceiro, para você que brinca com pecadinhos, talvez você já abandonou muita coisa, mas esses pecadinhos que eu falei aqui, caluniador, traidor, inimigo do bem, talvez você tenha acalentado esses pecadinhos. Lembre-se da mulher de Ló. Ela não era adúltera, ela não era assassina, ela não roubava. Ela apenas aplaudia o estilo de vida de Sodoma e concordava com ele. Lembre-se da mulher de Ló. E por fim, talvez você diga: quando eu tiver um pouco mais velho, pastor, um pouco mais preparado, eu vou me arrepender. Meu pai pensava assim. Talvez não foi dito a ele: lembre-se da mulher de Ló. E talvez hoje ele conheça a mulher de Ló. Talvez ele hoje saiba quem é a mulher de Ló. Eu termino dizendo o seguinte: imagine que a nossa vida é um grande rio.
E nós estamos sendo levados por Ele. Né? Qual placa Deus colocaria no seu caminho, entre outras, para te alertar por amor a ti? Em letras garrafais. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que Deus nos abençoe nessa noite. E que nos conceda graça. Hoje talvez eu vá dormir, eu tenho certeza. Vai estar uma placa tamanho do mundo no meu sonho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou lembrar sempre. Amém? Glória a Deus.